e nós vamos falar sobre pessoas que podem não ser salvas. Por que eu estou falando podem não ser salvas? Porque tudo pode mudar. Tudo pode mudar. A palavra de Deus não muda. Mas se você mudar a sua posição, mudar de caminho, mudar de rota, você pode completamente sair de um caminho de destruição e ir para um caminho de vida. João 14,6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho. Então, muitas vezes a pessoa está num caminho errado, num caminho de engano, num caminho de trevas, e ela pensa: eu estou perdido, eu vou morrer, eu faço tudo errado, eu vou para o inferno. Deixa eu lhe dizer uma coisa, se esse vídeo está chegando até você, é porque há esperança para a tua vida. E um detalhe, eu vou falar de 7 coisas que fecham a porta dos céus para você. Só que a última coisa é a pior de todas, porque essa não apenas fecha a porta do céu, como lacra ela. E você vai entender o porquê que eu vou falar isso. E eu quero já deixar bem claro aqui, não julgue esse vídeo pela capa ou pelo título. Se você está entrando agora, não julgue esse vídeo pela capa ou pelo título. Porque às vezes uma pessoa, sem saber o contexto, ela pode julgar sem saber o que eu vou falar. Então fica aí antes de falar qualquer coisa. Eu acho que você não tem autoridade para falar algo se você não ouvir completamente o que eu tenho para dizer. Certo? E um detalhe, eu não sou juiz, certo? Eu não sou juiz, eu não estou aqui para julgar ninguém. Eu não estou aqui para julgar, eu não estou aqui para dizer, esse vai para o inferno, esse vai para o céu. Deus, sabe? Deus não deu esse poder para o homem. Deus não deu esse poder. Eu não posso ser juiz na tua vida, eu não posso te condenar a algo. Eu não sou isso. Eu não posso estar nessa cadeira de juiz, certo? Então, esse vídeo aqui é um vídeo de alerta. É um vídeo de alerta e, ao mesmo tempo, pode não parecer, mas é um vídeo de esperança. Aí você diz assim, como de esperança, profeta? Olha o título desse vídeo. Calma aí, descansa teu coração. Descansa teu coração, calma, deixa eu falar primeiro. Amém? Olha o que está escrito em Apocalipse capítulo 21, verso 8, certo? Descansa teu coração aí, pode descansar teu coração, fica até o fim que você vai entender tudo. Apocalipse capítulo 21, verso 8, diz assim: mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicários, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Bom, eu quero começar respondendo uma pergunta. Se você perguntar para mim assim, profeta, você acredita que existe céu e inferno? Você acredita que exista algo depois da morte aqui nessa terra? Acredito. Assim como eu acredito que Deus responde a oração e que a Bíblia está certa, porque Deus responde a oração, eu acredito também que exista céu e exista inferno. Só que, ao contrário do que muitos pensam, o céu não é lugar só para quem se diz crente, tá? O céu, ele é um lugar que é reservado para toda pessoa que entendeu nessa vida que Jesus é o caminho e que precisa obedecer a sua palavra e amar sua palavra, amar seu próximo,
Sabe, essa vida aqui, ela é um processo de Deus. Ela é um processo de Deus para nos tornar pessoas melhores, nos tornar ser humano melhor, nos tornarmos filhos de Deus realmente, a imagem de Deus, a semelhança de Deus. Esse é o projeto de Deus, sabe? Jesus Cristo veio a esse mundo para me salvar, para salvar você. Eu não acredito, tá? Eu vou dizer uma coisa para você, e grave o que eu vou falar. E respeito quem pensa diferente. Respeito, tá? Eu acho que respeito tem que haver em todas as crenças, em todos os lugares, em todas as famílias. Tem que haver respeito. Respeito. Acabou o respeito, acabou o amor. Tem gente que fala de respeito, mas é desrespeitoso. Quem é desrespeitoso não ama. Tá? E se você não ama, logo, o que habita na tua vida não é a presença de Deus. Tá? Ponto. Tem gente que diz assim, uma vez salvo, sempre salvo. Seria muito fácil eu aceitar Jesus como meu Senhor e Salvador e depois começar a fazer tudo errado e pensar, não, uma vez salvo, sempre salvo. Daí alguns dizem assim, não, mas se você é um filho de Deus, se você é um escolhido, se você é escolhido, você nunca mais vai abandonar a Cristo. Então, o meu direito de escolher, de decisão, foi roubado. Não, mas você decidiu. Sim, mas assim como eu decido sobre uma coisa, daqui a pouco eu posso mudar de ideia. Porque eu sou um ser humano, eu sou falho. Não, é que se você mudar de ideia, você nunca, de fato, aceitou Jesus. Eu não acredito dessa forma. Tá? Eu não acredito e respeito quem pensa diferente. Ok? Eu respeito e eu acho que algumas discussões não servem para nada. Então eu acho que cada um com o seu pensamento. Eu acredito que uma pessoa, ela pode perder a salvação, sim. Tá? É isso que eu acredito. E eu não tem quem vai tirar isso aí da minha cabeça. Então podem falar diferente, podem pensar diferente, podem tentar provar que eu estou errado. Cada um pensa do jeito que quer, né? E eu digo, Deus cuida de todos e cada um cuida da sua vida. Cada um cuida da sua vida. Esse é o meu pensamento. E respeito quem tem um pensamento diferente. Eu não vou discutir com quem tem um pensamento diferente. Certo? Eu não sirvo para isso. Deus não me chamou para estar discutindo, para estar provando a verdade. Eu não quero provar a verdade para ninguém. Não quer, profeta? Não, eu não quero provar a verdade. Porque quem convence é o Espírito Santo. Eu não estou aqui para bater boca com ninguém, eu não estou aqui para discutir com ninguém. Já tentaram me chamar para briga e não foi uma nem duas vezes, já tentaram me chamar para briga, né? Do bate-boca, podemos dizer assim. Eu não sou dessas coisas. Eu não sou dessas coisas. Eu prefiro orar. Você não concorda comigo? Ótimo. Sabe, não me ama. Bom, eu te amo, mas se você não me ama, eu vou fazer o quê? Né? Então, são pensamentos, são ideias, e eu acho que a gente tem que se respeitar um ao outro. A Bíblia diz uma coisa aqui. Quanto aos tímidos, a Bíblia diz que eles não entrarão no reino de Deus. A Bíblia está dizendo que os tímidos não vão ser salvos. Aí você diz, puxa, então eu estou roubado, profeta, porque eu não consigo falar em público. Não é desse tipo de tímido que a Bíblia está falando. A Bíblia está falando de pessoas que não se posicionam como servos de Deus, como servas de Deus. Tá? Não está falando da pessoa que é tímida no sentido que tem vergonha de falar, ou tem vergonha de ser uma pregadora, ou de ir para as redes sociais. Não tem nada a ver com isso, tá? Não tem nada a ver com esse tipo de timidez. Quando a Bíblia fala que quanto aos tímidos, eles não entrarão no reino dos céus, é a pessoa que ela não se posiciona. Ela está sempre titubeando. Sabe, ela não se posiciona, então ela vai com todo mundo, aonde ela não tem a posição firmada dela, porque ela é uma pessoa que ela não é influência, ela é influenciada. E tem muitas pessoas assim, pessoas que não se posicionam na vida. Segundo, a Bíblia diz que os incrédulos também não vão ir para o céu. Deus sabe que cada um de nós tem dúvida. O problema não é ter dúvidas. Dúvidas fazem parte. Deus é um Deus de resposta. Se você tem dúvidas,
sobre algumas coisas da sua vida, pergunta para Deus. Deus não vai deixar de lhe amar porque você tem algumas dúvidas. É que nenhuma pessoa chegou para mim certa feita e disse assim, eu não consigo acreditar, que no batismo no Espírito Santo. A pessoa disse assim para mim, não consigo acreditar no batismo no Espírito Santo. É uma dúvida. Você acha que ela vai perder o céu por causa disso? Não, não vai perder, é uma dúvida que ela tem. Né? Ela não teve uma experiência com Deus naquela área. Tem pessoas que às vezes não têm experiências em algumas áreas e elas não acreditam. Por exemplo, tem gente que diz assim, eu não acredito que exista profeta hoje. Para mim, não existe mais profeta. Bem, mas se não existe mais profeta, não existe mais apóstolo. Se não existe mais profeta, não existe mais pastor. Se não existe mais profeta, não existe evangelista. Porque está lá, está os 5 ministérios. É uma dúvida que a pessoa tem. Sem problema. Eu acho que Deus, uma hora Deus vai te revelar sobre isso. Ah não, porque existe falsos profetas, assim como existe falsos crentes. Assim como existe falsos pastores. Assim como existe muito falso empresário, certo? Assim como existe muita falsa de tudo na vida. Né? E se a Bíblia fala dos falsos profetas, é porque existe também os verdadeiros. Né? O que tem de muitas pessoas, às vezes, que bate na gente, porque Deus me mandou me posicionar como profeta. Eu vou fazer o quê? Eu tenho que só aceitar. Ia ser muito mais fácil, né? Se eu me posicionasse como Vinícius Iracete, ou me posicionasse como pastor Vinícius Iracete, ou como reverendo Vinícius Iracete, ou como bispo Vinícius Iracete. Seria muito mais mole para mim. Seria maravilhoso. Mas Deus me mandou me posicionar como profeta. Vou discutir com Deus? Se Ele falou isso? Eu passei vários anos pastoreando igreja. Hoje eu não consigo mais pastorear, por causa que o meu ministério, eu tenho muitos eventos, sirvo a Igreja de Jesus, escrevo livros, certo? Eu não tenho mais como hoje pastorear uma igreja, certo? Mas por muitos anos eu pastorei, eu era um pastor. Só que Deus me disse, agora você vai se posicionar como um profeta. Por quê? Porque o profeta, ao contrário do que muitos pensam, não é só aquele que entrega a palavra. O profeta é aquele que ensina as pessoas a ouvir a voz de Deus. Certo? Esse é o maior chamado de um profeta, ensinar as pessoas a ouvir a Deus. Então, não acredita? Não tem problema, fique em paz. Amém? Deus vai te revelar. Eu não tenho problema com isso. Terceiro, a Bíblia diz os abomináveis. O que são os abomináveis que a Bíblia diz aqui? A Bíblia diz que Deus tem coisa que Deus abomina. E uma delas é aquela pessoa que provoca dissensão e confusão entre os irmãos. Abomináveis são aquelas pessoas intriguentas. Sabe, que estão sempre fazendo intriga e colocando uns contra os outros. A Bíblia diz que essa pessoa pode perder a sua salvação. E também tem essa palavra abominável, também fala de um outro tipo de pecado, certo? Que eu não vou falar nesse momento. Quarto, os homicidas. Talvez a pessoa que teve uma vida, por exemplo, de crime, certo? Ela fez o que não deveria. Se ela se arrepender, ela pode ser salva. Agora, se ela não se arrepender, ela pode perder a sua salvação. Tem gente que pensa que a pessoa que teve uma vida no crime, que ela nunca vai alcançar o perdão, ela nunca vai alcançar a misericórdia. Mentira do diabo. Mentira do diabo. Se a pessoa se volta para Jesus, larga o pecado, sabe? A pessoa larga o pecado, a pessoa larga o que é errado. Jesus vai perdoar ela. Jesus vai lavar ela e vai dar uma nova chance para ela. Talvez você diga assim, não, mas nos meus padrões morais, profeta, isso não serve, porque eu passo a vida inteira fazendo o que é certo e uma pessoa passa a vida inteira fazendo o que é errado e depois ela se arrepende, ela vai ter um lugar no céu e eu não? É difícil compreender o amor de Deus? É difícil, eu concordo com você, né? Mas vamos entender uma coisa: Jesus morreu por todos. E se aquela pessoa verdadeiramente se arrependeu, se a pessoa realmente se arrependeu, qual que é o teu problema com ela? Deixa ela seguir o caminho com Deus e quem vai julgar ela vai ser Deus. Ela se arrependeu, ela largou aquela vida errada. Certo? Então a Bíblia diz que os homicidas, ou seja, aqueles que não se arrependem, não vão para o céu. Mas quem se arrepende pode ir para o céu.
A Bíblia diz que os fornicários não vão para o céu. O que é o fornicário aí, profeta, hein? Fornicário é a pessoa que é casada e quer pular a cerca. E fornicário aqui também isso vem do grego porneia, né? Que significa relações ilícitas sexuais, né? Então, por exemplo, a pessoa ela está tendo relação com uma pessoa que não é casada, que ela não é casada com aquela pessoa. Então, isso é pecado. A Bíblia diz que é pecado. Então, qual que é o conselho, profeta? Casar. Casa, certo? Lá, não, mas isso não quer falar de felicidade. Né? Tem uns que dizem assim, eu conheço pessoas que são casadas e são infelizes. Sim, mas você não precisa ser uma pessoa infeliz casando. Eu não sou infeliz sendo casado. Certo? Eu não sou infeliz. Então, é importante casar, fazer as coisas certas. É o que a Bíblia diz, certo? A Bíblia está falando aqui sobre você ter um parceiro só. É o que a Bíblia está dizendo. Aí você pode concordar com a Bíblia ou discordar. Eu prefiro concordar. E a Bíblia diz aqui que os fornicários não vão para o céu. Entenda, eu não estou aqui te julgando. É como eu disse desde o início desse vídeo. Quem entrou agora, presta atenção, quem entrou agora, eu disse que eu não sou juiz, eu não estou aqui para julgar ninguém. Gente, quem sou eu para julgar alguém aqui? Quem sou eu? Quem sou eu para julgar alguém aqui? Certo? Eu estou tentando fazer o que é certo. Assim como você, eu estou tentando acertar. Eu estou tentando fazer as coisas certas assim como você. Então eu não estou aqui para te julgar. Tira isso da tua cabeça. Eu estou aqui para te ajudar. Eu estou aqui para dizer, muda de vida. Sabe, tem um caminho, Deus vai te ajudar nesse caminho. Ok? A Bíblia fala, e aos feiticeiros. O que são os feiticeiros na Bíblia? São aqueles que andam em rebeldia. É um dos tipos de feitiçaria, aqueles que andam em rebeldia. O rebelde, que não se submete a ninguém. Inclusive, tem muito profeta que não se submete a ninguém, né? Porque Deus fala com ele, ele não se submete ao pastor. Você está em pecado, profeta, mesmo ouvindo Deus. Deus te deu uma graça grande, mas você tem que se submeter às autoridades. Sabe? Não tem profeta sem sacerdote. Certo? Eu tenho um pastor que cuida de mim. Eu tenho um pastor, né? Eu estou debaixo de uma cobertura. Tá? Então isso é uma coisa aí que a gente tem que entender. A Bíblia diz, aos idólatras. O que são os idólatras? Ao contrário do que a maioria pensa, né? Que tem coisas que é idolatria, mas tem outra coisa que também é idolatria. Idolatria, assim, em termo geral, é tudo que você coloca no lugar de Deus. Tá? É tudo que você coloca no lugar de Deus. Até um marido pode ser uma idolatria. Um pastor, um profeta pode ser uma idolatria. Se você colocar no lugar de Deus, um filho pode ser uma idolatria se você colocar no lugar de Deus. Sabe, tem gente que não ouve mais a Deus. Ouve, na verdade, aquilo que colocou no lugar de Deus. Né? Então, tem muitas coisas. O dinheiro pode ser uma idolatria. O trabalho pode ser uma idolatria. É tudo que você coloca no lugar de Deus. É tudo que, sabe, eu não posso ir buscar Deus mais porque eu tenho que trabalhar. Bom, isso está se tornando uma idolatria, então. Certo? Porque você não ouve mais a Deus. E a Bíblia diz, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre. Profeta que mente vai para o inferno, assim como pastor que mente vai para o inferno. Empresário que mente também vai para o inferno. Tá? Daí você diz assim, profeta, então todo mundo mente uma mentirinha. Então significa que todo mundo vai para o inferno? Não, gente. Eu sei que é difícil caminhar pela verdade. Eu sei que é difícil caminhar pela verdade, mas a gente tem que tentar. Certo? Eu não digo que de vez em quando você não vem errar. Mas tenta não errar. Eu acho que a pessoa que está tentando acertar, ela está com o caminho livre indo para o céu. E existe um pecado, que é o último que eu deixei por último aqui, tá? Que é o pecado contra o Espírito Santo. É o único pecado que não tem perdão. Tem um pecado que lacra a porta. E qual que é o pecado que lacra a porta? O pecado contra o Espírito Santo. Você quer saber
Você quer saber? Você quer saber se uma pessoa pecou contra o Espírito Santo? Quem é que tem dúvida sobre isso aí? Escreve aí nos comentários quem tem dúvida sobre isso. Eu vou tirar a tua dúvida agora. Tá? Tem muita gente que tem dúvida. Será que eu pequei contra o Espírito Santo? Será que eu não pequei contra o Espírito Santo? Vou tirar a tua dúvida agora. Se você pecou contra o Espírito Santo ou não. Amém? Só que antes disso, eu quero pedir para você, deixa a tua curtida aqui nesse vídeo, por gentileza. Tá? Deixa a tua curtida aqui nesse vídeo. Tá? O pecado contra o Espírito Santo, a pessoa, ela não quer se arrepender. Então, uma vez, por exemplo, uma mulher entrou em contato com a gente, disse assim, olha, eu acho que eu pequei contra o Espírito Santo, eu fiz uma coisa errada, e não sei o que, não sei o que, não sei o que. E ela chorando, ela dizendo, eu não quero perder minha salvação, não quero perder o céu. Bem, isso não é pecado contra o Espírito Santo, certo? Porque o pecado contra o Espírito Santo, a pessoa não quer nem mais saber de nada. Sabe, a pessoa não quer saber mais de nada, não quer mais servir a Deus, não quer mais saber de nada. O pecado contra o Espírito Santo, ele é gravíssimo. A pessoa nem se aproxima de uma igreja mais. Certo? A pessoa nem se aproxima. Você acha que ela vai estar numa oração minha? Você acha que ela vai estar aqui numa live dessa? Não, ela não quer mais saber. A pessoa que peca contra o Espírito Santo não vai ter lugar de arrependimento dentro dela. Tá? Então, o pecado contra o Espírito Santo é diferente, gente. O pecado contra o Espírito Santo, a pessoa não quer se arrepender. A pessoa não quer se arrepender, ela não quer mais saber de Deus, ela não quer nem mais ouvir de Deus. Ela não quer nem mais ouvir de Deus. Essa é a pessoa que peca contra o Espírito Santo. Certo? Então, assim, para tirar todas as dúvidas de vocês, essa é a verdade.